Relacionamentos são sobre a importância dessa prática, entender como ela transforma não apenas a relação, mas também primeiro, muito obrigado por aceitar vir tomar um cafezinho comigo, motivo de alegria, motivo de felicidade em recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. A alegria é minha, o prazer é meu, porque falar sobre saúde mental, e principalmente hoje em dia falar sobre a saúde dos relacionamentos é algo que a gente tem que estar a todo momento aproveitando, né, para que a gente possa ter esclarecimentos e mostrar caminhos e orientações. E é bom que não é, a senhora falou muito bem, não é só por um momento, é a todo momento, né? Essa conversa, principalmente, vem aflorando a cada dia a necessidade de terapia das pessoas, né, doutora? Sim, cuidar de si, cuidar de algo que até então estava tão oculto, até então estava tão escondido, e hoje a gente tem a oportunidade de cuidar disso de uma forma bem clara, sabe? Bem concreta. Sim, que bom, né? Isso, diante das suas, o exercício da sua atividade, vem visualizando frutos, resultados positivos, isso é bom? Muito bom. Eu sou terapeuta, sou psicóloga há 25 anos e sou terapeuta de casais também, nesse tempo de 25 anos, e os resultados, tanto na terapia individual, que geralmente, como eu trabalho nessa área de relacionamentos, as pessoas geralmente chegam para mim por questões de relacionamento, ou individualmente, ou então o casal, né? Então, a terapia de casal, ela tem tido uma demanda, uma procura imensa, principalmente por conta de todo o contexto. As pessoas estão separando mais, a gente tem uma pesquisa aí do IBGE, do número de divórcios, que é uma coisa alarmante no último ano, e no mundo inteiro. Isso é triste, né? E aí, quem ainda busca manter as suas relações, que essas relações estão atravessadas por tantas questões como redes sociais, como novas formas de viver das mulheres, dos homens. Então, isso tem abalado, sim, os casais, mas acho que de uma forma talvez até positiva agora, porque eles estão procurando ajuda. Essa é a questão, procurando ajuda, né? Procurando ajuda. Doutora, agora me chama a atenção esse quesito. Eu procuro a psicóloga para fazer uma terapia em detrimento de um relacionamento, eu vou usar as minhas palavras e a senhora me corrija, digamos assim, deturpado ou ferido, ou eu pego minha companheira e vou procurar a psicóloga. E são dois momentos distintos? Existem pessoas que procuram a psicoterapia individualmente, porque se sentem ou casadas ou solteiras com problemas de relacionamento, não conseguem fazer conexões genuínas, têm relacionamentos repetidos, têm relacionamentos frustrados, atravessados por muitas questões como ciúmes, como redes sociais, como violência, distância, traição, tantas questões. E tem casais que percebem que estão em crise e também buscam juntos a psicoterapia.
né? E aí, a gente Aí que estão trabalha... lutando, né? Eles estão lutando, o casal chega, mas tem um dado importante, viu, Leite, nisso tudo, que o que é? Geralmente, os casais que chegam, eles, infelizmente, eles já chegam já na emergência. Eles já chegam naquele estado que é a última tentativa mesmo. Então, assim, já Mas fizemos de tudo. Mas pelo menos estão indo buscar, né? doutora? Estão indo buscar. Uma alternativa. E aí, esse é um dado. O segundo dado, geralmente, são as mulheres que convidam os seus companheiros, tá? Para uma psicoterapia de casal. As mulheres também, individualmente, para uma psicoterapia, elas buscam mais. Mas tem um dado também importante, que os homens têm chegado. E é importante a gente falar disso. E os casais, quando chegam, que já chegam num relacionamento muito desgastado, muito difícil, e geralmente a iniciativa é da mulher, como eu falei, a gente tem um número pequeno de casais que permanecem na terapia. Porque geralmente eles já estão num momento tão difícil que a gente não consegue fazer muitas coisas. Sei. Que a gente só consegue ali orientá-los para uma separação ou para um divórcio pacífica, mais saudável. Tá certo. Já está, digamos assim, muito sucateada a cabeça, né? Dos dois ali, de repente. Talvez uma permanência depois de tudo isso, talvez nem se chegue a um consenso. Mas outro dado importante é que geralmente quando o casal vai para a terapia de casal junto, que eles resolvem ter um rompimento, um divórcio, e depois eles permanecem em psicoterapia individual. Eles passaram por aquela experiência, eles percebem que tem algo que pode ser um sinalizador de um novo comportamento, de um novo ciclo, e geralmente um ou outro dizem, não, eu quero permanecer no individual. Separei, mas agora eu preciso elaborar o que aconteceu, né, nessa relação. E se corrigir, né? Se tiver errado, se corrigir, né? Refazer, né? Muitos pensamentos, refazer emoções ali distorcidas. Mas a procura pela terapia de casal tem sido algo muito significativo. Que bom, isso é bom. Isso como a senhora disse, os dados do IBGE demonstram que há se está acontecendo muitos divórcios, né? Por que não buscar terapias, né? Agora, engraçado, a mulher busca primeiro, né? Sempre. Né? Homem é porque quer ser machão, né? Quer ser gostosão, né? Quer ser o cara, né? Aí não vai. Isso é... Eu falo como homem, né? Geralmente tem esse machismo que impede muitas vezes, né? E não sabe o quanto isso é prejudicial. E a própria formação cultural masculina, de não ter acesso às suas emoções, de não saber dialogar, de não saber dizer o que sente, né? Nem aceitar. Né? Dizer o que sente. Porque outro dado importante é que os casais, quando chegam para uma terapia, geralmente existe uma questão bem difícil que a mulher, ela quer conexão, ela tem há muito tempo tentado, vamos conversar, tem algo acontecendo que não está bom. E o homem, como está mais descolado do seu plano emocional, ele diz, para mim está tudo bem, não está acontecendo nada. E isso é um dado importante para que um casal perceba que precisa de ajuda. É quando não existe mais uma conexão emocional, um diálogo fluido. E quando um deles se habilita a tomar essa iniciativa, é porque, de fato, tem algo errado. Cuidado, né? Ou então, não acredita mais. Porque a maioria, vou dizer que 90% dos casais que chegam diz assim, eu vou fazer a última tentativa aqui, eu não acredito mais. Mas eu ainda tenho essa ferramenta, esse recurso que é a terapia de casal. Infelizmente é assim, porque a busca pela terapia de forma geral e a terapia de casal deveria ser preventiva e de desenvolvimento, mas ela acaba sendo para salvar algo que às vezes não é mais possível salvar. É interessante porque, na verdade, já se passaram todas as oportunidades, né? E, além do mais, o desgaste emocional das partes. Sim, né? Sim. Mas, independente de ser de casal, mesmo nessa, digamos assim, nessa dimensão,
Não seria interessante cada um ir procurar? Geralmente, a gente também faz esses encaminhamentos. Quando o casal topa e que em todo o percurso para chegar na terapia de casal, a gente tem um protocolo, a gente atende o casal num primeiro momento, depois atende só um dos, depois atende o outro individualmente. Ali a gente já tem uma noção de que muitas vezes nem é possível ainda a terapia de casal. E aí a gente chama o casal e diz, olha, a indicação é que você ou você comecem primeiro uma terapia individual ou façam paralelamente. Porque às vezes tem alguém que está mais machucado, depende do problema do casal, né? Tem dificuldades muitas vezes que são irreparáveis para alguns, sabe? E a dificuldade de externar, principalmente do homem, é fácil, dá trabalho, eu imagino, mas é possível extrair? É possível, sim. É possível, porque a gente tem toda uma técnica para isso e tem todo um caminho que a gente vai seguindo. Né? Na primeira sessão, ali, a gente já faz todos os acordos. Primeiro você fala, depois o outro não pode falar, depois o outro fala, o outro escuta. E aí, assim, a própria terapia, vai ali estimulando o outro, porque imagina, você tá numa terapia de casal e a sua esposa dizer, olha, você é dessa forma. Não tem como não ter uma reação emocional, sim, que ali também você não tenha vontade de se colocar. E como tem uma terceira pessoa, que é a terapia de casal, é exatamente isso, né? Alguém que os dois possam contar a sua história no mesmo momento, na mesma hora, alguém neutro, e aí eles acabam trazendo o que acontece exatamente lá, na casa deles, acontece ali na nossa frente. Mas não é fácil, né, doutora? Mas não é fácil. Não é fácil. Eu tenho muitas amigas que dizem, muitas colegas de trabalho que dizem, como você consegue, né? E eu digo, eu adoro fazer isso, né? Eu gosto, porque eu acredito no amor. Tá certo. E assim, é difícil porque se ambos não conversaram juntos, né? E como eu vou dizer a uma terceira pessoa que sequer eu conheço? Né? Como eu vou desabafar? E desabafar, e principalmente tendo o companheiro, a companheira ao lado. Sim, né? sim. Mas geralmente esses casais já chegam tão machucados, tão ressentidos, desesperançosos, medrosos, com questões relacionadas muitas vezes também a filhos, a patrimônio, a trabalho, né? São tantos elementos que já existe, é por isso que a gente diz, é como se fosse uma emergência, alguém chega numa emergência de um hospital. Na anamnese, a senhora sai catando tudo. Tudo, a história de cada um, em que momento, qual é o nível de saúde ou de adoecimento daquele casal. Então, esses primeiros momentos são exatamente momentos de avaliação. Né? E aí a gente vai ali estimulando, ativando, tocando nas feridas. São momentos de dor, muitas vezes, momentos de raiva, momentos de situações guardadas por anos. Né? Falta de diálogo entre os dois antes de virem, né? Muitas vezes? Muitas vezes. Acho que tudo começa por aí. Né? Muita gente diz, poxa vida, mas qual é o grande problema? O grande problema é a desconexão não percebida, não vista, naturalizada, normalizada, que a rotina, o dia a dia vai tomando isso. Então, o que é a desconexão? Ocupa com outras ocupações, em especial com o trabalho, né? Porque a gente vai assumindo outros papéis ao longo da vida. O papel de mãe, o papel de pai, o papel de gestor da casa, de gestora da casa, o papel do gestor financeiro, o papel profissional. E o mais importante, que foi a causa da conjugalidade, que é o afeto e a conexão, vai sendo esquecida. E nunca tem tempo, né? E nunca tem tempo. Eis a questão. Eis a questão. A ausência do tempo é quem afasta. Exatamente. Engraçado que quando se conheceram tinha tempo para tudo, né? E esquece tão fácil. E aí uma das propostas de uma terapia de casal é relembrar. Né? O que você lembra como é que era? Por que você quis estar com essa pessoa? Doutora, me perdoe lhe interromper, mas me diga uma coisa.
as minhas ocupações, hipoteticamente, situações hipotéticas, as minhas ocupações, minhas que eu digo é por mim, né? Mas dela também. As minhas ocupações me afastaram. Culpa minha, lógico. Se eu me ocupei demais, eu me afastei dela. Isso, mas eu não consegui enxergar. É natural isso, né? Então, gerou-se um problema porque eu não consegui enxergar e me afastei. Ou o inverso, eu estou me exemplificando, porque sou humano e também tenho muitas falhas. Então, se eu cometi essa falha que ela também pode ter cometido, ou até por inércia, aí é a falta do diálogo, porque se eu reconhecesse meu distanciamento e passasse a dialogar, eu teria um outro estilo de vida, né? Mas eu quero que a senhora comente isso no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Posso preparar um cafezinho? Vamos beber água, São Geraldo? Vamos sim. Por favor. Vamos sim. A senhora aceita um cafezinho? Ah, claro. Por gentileza. Muito obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema terapia de casais com a nossa convidada, a psicóloga a doutora Mônica Araújo? Você fica ligado porque no próximo bloco tem mais novidades para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Segundo bloco do programa Café com Leite, conversando aqui com a psicóloga, terapeuta, doutora Mônica Araújo, falando sobre terapia de casais, tema muito em voga, tema de extrema relevância, tema que envolve todos nós de um modo geral, né? Tema que nos chama a atenção. Então, provoca-se nesse momento assim uma reflexão para você saber se você precisa ou não, como ela disse lá no início, a terapia de casal deveria ser preventiva, né? E não já, eu diria, consultiva, não, talvez, sei lá, já em fase final, fase de emergência, né? Fase de emergência. Então, reflita sobre isso. Vou pedir permissão aqui à minha convidada para mostrar aqui para vocês, gente, olha, a 9ª edição do Café com Leite em Revista. Uma revista feita de forma muito especial para você. Aqui nós temos matérias de educação, cultura, nós temos direito, esporte, educação, economia, marketing e muito mais. Inclusive, eu acho que tem algumas matérias aqui da área da psicologia também, né? E ela é feita para você. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Para você que reside fora, manda uma mensagem aí para as nossas redes sociais, que a produção vai enviar para você sem nenhum custo, viu? Não, mas eu tenho que pagar os correios. Você não vai pagar nada. É feita para você, sai do coração e é muito especial. A sua está com a nossa produção, porque essa daqui é da minha convidada, a doutora, tá? Doutora Mônica, eu vou deixar aqui daqui a pouquinho, doutora. Quero lhe entregar a nossa revistinha aqui com muito carinho, tá? Doutora, me reportando aí aquele comentário anterior, essa questão das pessoas se ocuparem, seria um meio de fugir de um problema, ou eu criei um problema porque eu fugi, né? São duas vertentes aí que precisa ser analisado, né? Porque eu posso até entrar num problema inocente. Sim, a gente não pode deixar de analisar a nossa modernidade, a correria, a necessidade de fazer muitas coisas, a performance, toda essa correria que a gente vive, toda essa luta. Tanto o desejo de um dia ter 48 horas. O número de informações que nós recebemos diariamente. Tantas coisas que precisamos aprender, dar conta de muita coisa. Não tem como essa modernidade, essa forma que nós vivemos atualmente, não impactar as relações. Impacta também o casal. Também o que casal. Se desconecta, que muitas vezes não consegue aliar a sua vida individual à vida do casal.
Então, e nós entramos começa... nisso, né? Por exemplo, as redes sociais, como a senhora fala, quando a gente pega assim no celular, numa mesa, é restaurante, é em casa, é em qualquer lugar. Eu, particularmente, quando eu estou com os meus filhos, não permito o celular mais. Sim. Mas eu vim observar isso depois. Sim. Primeiro, eu passei por isso. Quando eu passei a observar que todos ficavam no celular, podendo estar nos conversando, não, é proibido agora o celular. Isso foi normalizado, porque é interessante da gente ver, você chega num restaurante, você chega num lugar social, em ambientes sociais, e quando a gente vê casais, que sejam casais de namorados ou pessoas casadas mesmo há muito tempo, até famílias, a gente vê que as pessoas não interagem mais. Às vezes eu fico muito preocupada, eu chego num determinado local e está lá um casal. E eles estão em silêncio completo, cada um no seu celular, nas redes, conversando com outras pessoas, mas eles não interagem mais. Então, alguém eu tenho tão dito... perto e não conversa, eu né? tenho dito que a gente, ao longo da nossa história da humanidade, a gente foi adquirindo habilidades de convivência. E ultimamente nós temos perdido as habilidades sociais. Isso impacta também os casais, isso impacta os relacionamentos de qualquer forma. E não vai demorar para acontecer, já está acontecendo, né? Esses impactos, muitos impactos. Esse distanciamento. Essa desconexão, esse estranhamento, essa distância, né? Esse abismo entre as pessoas. Tem até um ditadozinho que diz, né? Distancia os que estão próximos. Isso. E aproxima os que estão distantes, né? Então, assim, essas habilidades têm sido perdidas. E a procura pela terapia de casal e também pela terapia individual tem uma dor, que é: eu não sei mais como é estar com o outro. Eu quero, mas eu tenho medo. Eu não sei mais como acessar. Nós não conseguimos mais conversar. Nós não conseguimos mais ter... uma conexão, um vínculo que seja saudável. Ele não entende o que eu falo, ela não entende o que eu falo. E na terapia de casal, uma das frases que eu mais escuto, e eu sempre repito isso, é: eu não tinha noção que você se sentia assim. Então, quando o casal está lá, que um afirma algo para o outro, como: olha, quando você faz isso, eu me sinto assim. E aí eu escuto: eu não tinha noção de que você se sentia assim. Então, a desconexão é o grande problema dos relacionamentos. E isso tem também transbordado não só para os casais que têm relações estáveis, mas também para os solteiros que querem relações. Ninguém sabe mais como conversar, ninguém sabe mais como ter uma escuta ativa, as pessoas não se olham mais, as pessoas não escutam até o fim, não são capazes de reparar. Imediatamente a gente tira conclusões sobre o outro, sobre o comportamento do outro, sem ter aquele tempo de entender, de sentir, de se conectar. E isso também está hoje dentro dos casamentos, né? De todos os tipos de relacionamento. De relacionamento, né, doutora? E tão fácil de resolver, que seria dialogar. Sim. Mas é porque é tão difícil, muitas vezes, as pessoas dialogarem, né? Sim. Por que isso? Será que as redes sociais nos afastaram tanto, ou assim permanece, ou vem crescendo ao ponto de provocar algo dessa natureza, até separação, porque vem ocasionando demais, né? Eu acho que, de novo, a modernidade, a gente tem uma sociedade que a gente chama sociedade do cansaço. Todo mundo vive cansado, querendo corresponder ao que está colocado como o certo. E isso faz com que as pessoas também entendam que elas têm que ter um investimento só em si, individualmente. Isso também está distorcido. A gente precisa cuidar da gente, mas a gente precisa cuidar das relações. Das relações, a gente né? precisa cuidar dos vínculos. Mas exatamente, esse individualismo está acontecendo com muita frequência, ao ponto de cada um só olhar para si. Claro, essa semana a gente viu... Ele não olha para mim? Sim, e a gente tem hoje o que a gente chama de uma epidemia na saúde pública global a respeito da solidão. Temos, em média, 100 pessoas que morrem por dia por conta da solidão. 100 pessoas por dia? Sim. Os impactos, não só na saúde mental, mas na saúde física. O quanto as pessoas têm adoecido fisicamente por conta da solidão.
E isso está também hoje nos relacionamentos. As pessoas estão E juntas, às vezes mas elas estão separadas. Elas não têm conexão, elas se sentem sozinhas. Eu estou com você, mas eu não posso contar contigo com nada, porque eu não posso te dizer como eu estou me sentindo. Eu não posso dizer o que eu preciso. Eu não posso dizer como eu estou triste. Você não me vê, você não me enxerga. Você está preocupado somente com você. E a gente tem que começar a pensar nesse exercício muito saudável que é: eu preciso cuidar de mim, né, das minhas conexões comigo, mas isso também é importante para que eu possa me relacionar melhor com o outro. Esse clima de relacionamento entre pessoas, ele vem crescendo ou diminuindo? Independente de casal. Sim, é uma dor. A gente costuma dizer que a dor atual da humanidade, no que a gente fala de saúde, é a dificuldade dos relacionamentos. É a necessidade de ter relacionamentos genuínos, leves, duradouros, saudáveis. E as pessoas não sabem mais como fazer isso. Por que também? Hoje a gente tem a história do celular. Tem gerações que nunca tiveram a experiência primeira e primária de relações presenciais. Já começa pelas redes. Sim. Algumas outras gerações tiveram um pouco de relações presenciais e foram jogadas nas redes. E tem as gerações aí, vamos dizer, dos 50 mais, né, que estão obrigatoriamente nas redes, mas que a maior parte do seu repertório emocional é presencial. Isso gera uma confusão. São os que mais estão sofrendo na solidão. São os que mais estão sofrendo também. Mas os mais jovens sofrem também. Por quê? Porque nem conheceram. Não sabem de habilidades sociais, não sabem. Até estranho muitas vezes. Tem uma pesquisa que mostra que 30% dos rapazes entre 18 e 25 anos nunca conversaram pessoalmente com uma mulher. É não, doutora? É sim. Olha as pesquisas que vem mostrando isso pra gente. Tem outra pesquisa que mostra que até 2035, 40% das mulheres com mais de 35 anos vão estar solteiras e sem filhos. Então, as pesquisas apontam essa dor, o quanto a gente perdeu a capacidade de fazer isso que nós estamos fazendo. Conversar, escutar, deixar o outro falar até o final, sem medo, sem julgamento, sem performance. Só por estar, só por ser bom, só por trocar. Então, eu fico me perguntando, será que o amor está morrendo? E eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta do amor. Por isso que eu trabalho nessa área, porque eu acredito que a gente pode relembrar essas habilidades. Momentos tão sublimes, tão simples, sim, né? Sim. Eu até outro dia liguei para um amigo e para parabenizá-lo pelo seu aniversário e disse, olha, num pequeno espaço de tempo atrás, nós, para os conhecidos, a gente fazia uma ligação e para os amigos a gente ia dar um abraço. E hoje eu estou te ligando porque para os amigos eu mando uma mensagem no WhatsApp, ou para os conhecidos eu mando uma mensagem no WhatsApp, e para os amigos eu faço uma ligação. Sim. Olha o distanciamento disso, né? Eu poderia ir lá dar um abraço nele. Claro. Entretanto, eu me limitei e ainda fiz essa menção, quer dizer. Mas o quão importante hoje é uma ligação, em detrimento desses fatos que vêm ocorrendo, sim, né? Pelo menos uma ligação. Uhum. Pelo menos ouvir a voz. Sim. E tem outro fato importante, que é, hoje os mais jovens conversam com alguém pelas redes, não gostei daquela pessoa, bloqueio. Esse mesmo modelo é levado para a vida real. Olhei para aqui para você, sentei, não gostei, te bloqueio, pronto. As pessoas não vão mais na profundidade das trocas humanas. Então, cognitivamente, hoje um adolescente, um adulto jovem, até os seus 25 anos, vamos dizer, o modelo de relação que eles entenderam foi esse. Estou aqui, bloqueio, não gostei, dou um like, é o máximo que eu faço. Né?
Mas meus amigos são assim, minhas amigas são Sim, assim. é o que eles conhecem. Pois E é, deixar de fazer eu estaria fora dessa conexão aí, sim. desse mundo. Mas eu acho que a nossa geração, né, as gerações que tiveram esse privilégio de ter o seu alicerce emocional presencialmente, através dos vínculos de afeto, de carinho, nós temos uma missão nesse momento, sabe? De relembrar, sabe? E não de cair nesses modelos, porque a gente hoje tem o que a gente chama do divórcio grisalho. As pessoas 50 mais separando. Tudo bem, né? Muito por isso que nós falávamos há pouco tempo desse movimento das mulheres irem em busca de relações e de uma vida com mais qualidade, mais saúde. Mas o que é que acontece? Essas pessoas 50 mais que estão solteiras também, elas acabam caindo na mesma lógica das redes. Aplicativos de relacionamento, buscas rápidas, relações muito voláteis ali, rápidas, e começam a entrar, quer dizer, ao invés de a gente trazer um pouco do nosso repertório para as novas gerações e dizer a gente pode se relacionar estamos entrando. E eu acho que é um alerta muito importante que a gente tem que fazer, porque no fundo, o que todo mundo tem uma grande dor relativa à solidão, né? E no fundo, ninguém quer ficar só. Todos reclamam. Todos Ficar reclamam. só é ruim, porém, não fazem por onde, né? Vamos beber mais água? Vamos, por sim. favor. E mais um cafezinho, né? Vamos de por café. Gentileza. Muito obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema terapia de casais? Você fica ligado, porque a doutora Mônica disse que no próximo bloco tem muito mais. Daqui a pouco a gente volta. Programa Café com Leite, mandando um abraço aqui a todos aqueles que nos acompanham e que esta edição do programa Café com Leite está lá no site, né? Você assiste através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, mas também está lá disponível no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as nossas edições, tá? E do programa de dicas e a programação da TV Café com Leite e no site da TV Verde Vale, é claro, a programação da TV Verde Vale. Hoje conversando aqui com a terapeuta e psicóloga doutora Mônica Araújo, falando sobre terapia de casais, nos proporcionando uma aula sobre este tema em voga, como disse, tema que merece uma reflexão das pessoas, independente de ter ou não relacionamento. Doutora Mônica, falávamos no intervalo sobre essa questão, por exemplo, vem ascendendo a cada dia a solidão entre as pessoas, número exorbitante, que eu até fiquei assim, abismado, né? Com as pessoas que vão a óbito em detrimento da solidão, que a gente não imagina. Sim. Diante da evolução das redes sociais que afasta as pessoas, e num passado recente nós tínhamos os nossos antepassados, nosso passado, antepassado é muito longe, né? Nossos pais, nossos avós, assim, já existia esse tipo de distanciamento, já se fazia necessário terapias, ou isso vem a partir de agora somente? Eu acredito que as dores estão mais explícitas, as próprias redes trazem tudo mais explícito. As outras gerações, vamos dizer, as gerações anteriores, né, dos nossos pais, dos nossos avós, as questões eram outras. E tudo muito naturalizado. O papel do homem era um, o papel da mulher era outro, bem diferente hoje. E acho que a gente tem se perdido em meio a isso. Há tantas atualizações e
a gente não conseguiu ainda encontrar um lugar de muita saúde. Mas as dores de relacionamentos, nos casamentos, né, nos relacionamentos das gerações anteriores, elas já existiam. Mas acho que até muito mais intensas, porque eram muito maquiadas, eram muito guardadas, não existia uma possibilidade de se falar sobre as dores de um casal, porque tinha que ser daquela forma, muita insatisfação e muitos outros atravessamentos, como alcoolismo, como a mulher só como alguém para procriar, sem ter uma voz. Então, existiram muitas mudanças que impactam esses relacionamentos. Hoje a gente tem também a questão dos casamentos e das relações, de forma geral, impactadas por outros elementos, né? Esses outros elementos, e esse hoje que a senhora citou, é claro, obedecendo às suas restrições, a senhora enxerga, digamos assim, solidão de casais em pessoas, por exemplo, com dificuldades de relacionamento, porém restrito por uma obrigação, ou por uma, digamos assim, algo material, sei lá. Claro, muitos casais permanecem juntos, ou pessoas estão numa relação ainda, às vezes por conveniências. Hoje eu falava disso. Para não dizer, por exemplo, que é separado. Ou então por conta que, como é que vai ficar a minha vida? Eu tenho toda uma estrutura. Como é que vai ficar a questão dos filhos? Como vai ficar a questão do patrimônio? Existe, às vezes, a sensação de que eu não vou saber cuidar de mim sozinho, né? Ainda nos tempos atuais. Muito. A gente costuma dizer hoje, nós que estudamos um pouquinho sobre isso, que o casamento tem sido bom para os homens, porque para eles sempre é um pouco mais conveniente, as responsabilidades recaem mais ainda atualmente sobre a mulher, sabe? Mas, mesmo as pessoas estando juntas, muitos permanecem juntos não por uma conexão, por um propósito, tá? Que eles podem conversar e construir juntos. Isso é triste, pois muito triste. E sempre ali a questão do individualismo distorcido. Eu preciso, sim, como eu já falei, cuidar de mim, mas as relações, elas são importantes também, porque a gente tem essa sensação de pertencimento. Nós vivemos no meio. Nós vivemos em sociedade. Sim. E por mais que hoje a gente tenha aí toda essa história das pessoas acharem que a solidão, ou então a ideia de solidão, não, de solitude é melhor, mas a solitude, ela é uma maturidade de quem consegue ficar só, mas que também consegue ficar com pessoas. Ou seja, pessoas só não necessariamente são solitárias, e pessoas solitárias, muitas vezes, a soberbada de pessoas são tão solitárias. Sim, né? Hoje se fala muito na ideia de solitude como algo muito saudável, que não deixa de ser. Mas é muitas vezes aquela pessoa que desistiu dos vínculos, que não consegue mais, mesmo estando com um companheiro ou uma companheira, ter ali uma conexão. E aí ela diz, não, hoje eu abraço minha solitude. Mas às vezes a solitude, na verdade, é uma solidão. É uma solidão. Porque solitude é algo saudável, é algo que eu escolho. E escolho tanto estar só como estar com alguém. E solidão é quando eu não escolho mais, eu já desacreditei, eu já não quero mais, eu digo que não quero mais por medo. Então, muitas pessoas permanecem juntas ainda por conveniências materiais, emocionais, de estrutura dos filhos. E falar sobre isso tem a sua relevância? Falar sobre isso é o caminho. Porque por trás disso, muitas vezes, está ali ainda uma chamazinha da possibilidade de uma reconexão. E aí é onde a importância da terapia de casal, e é o termômetro que geralmente eu vejo. Às vezes, em 2, 3 sessões, eu já percebo que aquele casal vai conseguir se reconectar de novo, ou então não tem mais jeito. Qual é o grande termômetro? A reparação. Casais ou relacionamentos entre amigos
relacionamentos de trabalho, relacionamentos entre familiares e relacionamentos em casamentos ou relações estáveis de qualquer forma, elas só podem sobreviver se existe reparação. A grande história das relações serem mantidas e elas evoluírem é quando existe a capacidade de reparação. No mundo alheio, profano, a psicologia, eu diria, é a humildade, que não se admite, né? Eu não sou humilde, eu não aceito, e assim sucessivamente. A vulnerabilidade. A gente costuma dizer que a vulnerabilidade é que conecta as pessoas. E é difícil nas relações, porque quando se chega em momentos difíceis, ali tem um conflito, né? E quem quer ser vulnerável num conflito? Verdade. Né? Mas muitas vezes a gente precisa tirar a atenção daquele conflito, trazer a vulnerabilidade para que as pessoas digam: eu não sabia que você se sentia assim, deixa eu te acolher, né? Me desculpa por isso. Mas aquilo está tão distante e às vezes num casal ou ali num relacionamento, um está disposto à reparação e o outro não. E aí, quando eu vejo que não existe nenhum tipo de possibilidade de reparação, a gente já sabe, que pena, né? E às vezes existe até um sentimento ainda, mas o outro não conseguiu acessar a própria vulnerabilidade. E aí, geralmente, quem não consegue acessar a própria vulnerabilidade? O homem. O homem. Né? Mas ele está destruído, ele está... E aí tem outra coisa interessante, geralmente ele sai ali daquela terapia de casal e ele percebe que ele precisa de uma terapia individual. Mas na terapia individual, o homem, ele tem muito mais possibilidade de ter resultados, vamos dizer assim, mais rápidos, porque ele é mais imaturo emocionalmente. Então, a gente consegue entregar mais individualmente. Nós, mulheres, como já temos muito chão emocional, nós somos mais questionadoras na própria terapia. A gente, vamos dizer assim, busca mais a terapia, mas a gente tem mais suporte, né? E o homem, eu costumo dizer que fazer uma psicoterapia individual com o homem, depois que ele passou por uma separação, por uma terapia de casal, é muito fácil, né? Porque não tem como ele não estar vulnerável. Sabe? E a gente aprendeu a lidar com a nossa vulnerabilidade de forma mais fácil. Muito bem. Doutora, a comunicação, o envolvimento, as relações, quando eu digo relações, eu falo em comunicação de um modo geral, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui. Isso contribui para o desenvolvimento das pessoas, até na busca por digamos assim, eu vou dizer por cura não, mas por cuidados com a saúde? Claro, acredito que é uma responsabilidade social, hoje, de todas as instâncias, né? A área de comunicação, quero lhe parabenizar por trazer esse assunto aqui. É uma grande contribuição para que as pessoas entendam a área de saúde de forma geral, não só a psicologia, a educação na escola, na universidade de forma geral também, para jovens, adultos, para adolescentes, para que a gente reveja a importância dos nossos laços, para que a gente reveja a saúde, a importância da saúde dos nossos laços, porque nós vivemos em sociedade e eu acho que o grande objetivo seria todas as instâncias da sociedade realmente se entrelaçarem para que a gente pudesse dizer, vamos viver melhor. E isso é a partir das relações que eu posso construir com o outro. E é possível, né? E é possível. Gente, eu estou conversando aqui com a psicóloga doutora Mônica Araújo, aqui no programa Café com Leite, falando sobre terapia de casais e, como dito por ela mesma, se a comunicação contribui para a melhoria da saúde das pessoas, mesmo que seja psicossomática, mesmo que seja patológica, nós faremos isso com mais frequência aqui no programa Café com Leite. Esse assunto é muito interessante e se nós falássemos sobre terapia individual feminina e terapia individual masculina ou infantil ou de pessoas idosas e de casais, etc, etc, daria um programa cada uma. Mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho para que nós possamos tomar um cafezinho, mas voltaremos rapidinho, pode ser? Pode ser, sim. E você, fique ligado. A doutora promete no próximo bloco. É só o tempo do cafezinho, daqui a pouco a gente volta.
Que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia da doutora Mônica. Explorei mais a doutora Mônica aqui no quesito terapia de casais, para que eu pudesse aprender um pouco mais, que é sempre muito bom aprender, ouvir é sempre motivo de construção. E foi isso que eu fiz. Aproveitei que a doutora e perguntei muita coisa. Mas agora, doutora, eu quero te agradecer por esse momento e dizer que você é sempre muito bem-vinda e se tivermos oportunidade, será uma alegria, uma honra recebê-la aqui para a gente conversar outros assuntos, viu? Tá. Muito obrigado e leve nosso abraço extensivo a todas aquelas pessoas que procurem a doutora na busca de melhorias pela sua saúde, viu? Muito obrigado. Eu agradeço, quero dizer que eu sou um entusiasta desse tema e desde muito cedo sou um entusiasta do amor. E pensando nisso também, não só em ficar no set clínico, hoje eu tenho um projeto que chama O Encontro. O Encontro com I, que remete a interior. Sim. E que a gente está fazendo grupos para que nós possamos aprender e reaprender a nos conectar. Então, dia 4 de dezembro, a gente tem o nosso primeiro date terapêutico exclusivo para mulheres, onde nós vamos nos reunir e nós vamos falar sobre essas habilidades. Dia 4 de dezembro é uma sexta-feira, né? É uma quinta-feira. Né? Dia 4 de dezembro é uma quinta-feira. Então, para mais informações, segue a gente lá na @o encontro, tudo junto com I. Coloca aqui nos caracteres, @o encontro, IN. IN. IN de interior, né? Isso mesmo. Encontro. Coloca aqui os caracteres e quem quiser mais informações, entre em contato aí através deste WhatsApp, deste Instagram, né? Isso. Ou da doutora que também segue aí, ou do nosso aí da TV Café com Leite, pode mandar aí que a produção vai te dar mais informações a respeito, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez aqui a nossa convidada, a doutora Mônica, desejar sucesso e bênçãos na sua vida, na busca de melhorias de vida daqueles que a procuram, e mandar um abraço aqui para Valdeci Filho de Ana, na rua Beata Maria de Araújo, Damiana, esposa de Sérgio, em Barbalha, Laércio, da Farmácia Gentil. Meu amigo Laércio, olha aí, nunca mais vão brigar com você dizendo que eu não mando um abraço para você, né? Camila Paiva, em Missão Velha, Fátima Lima, Sítio Lagoinha, no Crato, Denise Ribeiro, na Rua do Mosteiro, pessoal de Caririaçu, Mauriti, Brejo Santo, Lavras da Mangabeira, Luciana Oliveira, em Caririaçu. Lembrando que aos domingos, às 20 horas, você assiste um mais novo programa da TV Verde Vale, que é o Comando X, um programa diretamente de São Paulo, produzido exclusivamente para a TV Verde Vale. Das 20 às 21h30, nós temos muita diversão, muita alegria no Comando X para você. De segunda a sexta-feira eu estou aqui com sempre um convidado especial para você, lhe mantendo bem informado. E aos domingos, às 23 horas, lembre-se, nós temos a edição nacional na Rede Meio de Comunicação do programa Café com Leite. Eu vou ficando por aqui e eu quero, em nome da minha produção, abraçar todos vocês e dizer que é uma alegria, uma honra ter a companhia de todos. Beijo a todos, fiquem com Deus.